Olá, povo de Deus, a paz do Senhor e boa noite a todos os irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Marques, diretamente do Estúdio 1 da TV Linhares, para levar até você a palavra de Deus. Amém? Nesta noite eu gostaria de convidar você a participar conosco, a permanecer diretamente nessa programação até o final, e peço a você que compartilhe para que essa palavra alcance mais pessoas. Fique conosco até o final desse programa. Está no ar o programa Fala Pastor. Amém? Nesta noite também está conosco aqui nosso professor Jeremias. Paz do Senhor Jesus e boa noite. Graça e paz a todos, essa noite abençoada. Estamos de volta, o pastor Sérgio está de volta, né? Glória a Deus. O Boaci tomou seu cafezinho, mas o cafezinho é nosso, né? Para nós verdade. bater aquele papinho legal, falar da Verdade. Bíblia, que é bom demais. E você já começa a compartilhar o link aí para alcançar mais pessoas aí. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, bater um papinho. Glória a Deus. Está aí, meus amados irmãos. Eu peço a você que fique ligadinho, antenado aí conosco, amém? Porque hoje você vai aprender um pouco mais dentro da palavra de Deus. Amados irmãos, é com muita alegria que nessa segunda-feira, né, nós estamos aqui para levar até você uma conexão direta, né, que vem do reino dos céus. E sabemos que os dias não são fáceis. Os dias não são fáceis, a luta é grande, a batalha é travada. E já de início desse programa eu gostaria de orar juntamente com você. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua bondade, nessa noite alcance, Senhor, cada participante, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que está conosco, Senhor, nesse programa. Aqueles que porventura, Senhor, esteja passando por um momento difícil, que o Senhor possa visitá-lo, levando a cura, o milagre, a restauração, o renovo no espírito. Que o Senhor possa ser a tua força. Continue, Senhor, com a humanidade, fortalecendo o povo que busca ansiosamente por justiça e que tem sede da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a todos e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, nós somos ali do Ministério Nova Israel, localizado na Avenida Presidente Café Filho, número 877, no BNH. Nossos dias de culto é terça-feira, a quinta-feira e aos domingos, que começa às 18h30. E você e sua família são nossos convidados. Nosso programa é aberto para todas as idades, pois levamos até você a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria nessa noite de fazer uma pequena reflexão. Nos dias maus, quantas pessoas que passam dias maus, dificuldades, luta. Dias maus é esse que a Bíblia refere, lá no livro de Efésios 5:16. É quando a porta se fecha, é quando alguém que você ama termina, é quando você é desempregado, quando você passa por situações tão difíceis que você parece que perdeu o rumo da situação. Que dias maus são esses que a Bíblia fala? É o dia que você se decepciona, é o dia que você vê a prova chegar diante de você, você não tem reação. Amados irmãos, o dia mau chega para todos, mas a Bíblia afirma que aqueles que estão no Senhor, Ele tem saída. Aqueles que faz a vontade de Deus têm solução. Não se desespere no dia mau, o dia mau é para que você possa se fortalecer. Olhe sua volta e aprenda alguma coisa com as lutas, com as dificuldades, com a provação. Deus jamais nos deixaria órfãos, Ele afirma isso, e estará conosco até o final dos séculos. Então se fortaleça no dia mau, se fortaleça na provação. Nem todo dia teremos vitória. Tem dias que as coisas extremas e chegamos em casa abatido, coração, sabe, apertado. Mas nessa noite eu vim como boca de Deus na tua vida e dizer para você: anima-te. A luta não vai te destruir. O dia mau não vai te matar. A verdade é que nós somos perseguidos, nós somos, sabe, humilhados muitas vezes. O mundo está aí para nos tentar sufocar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca saiu do controle. Não se entristeça se a luta chegou mais cedo. Não fique chateado se não deu certo o planejamento do dia de hoje. Uma coisa é fato:
confia no Senhor, porque no livro de Romanos 8:28 ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa noite, amados irmãos, eu gostaria de falar algo muito profundo para você. Alegra-te no Senhor todo o tempo. Não baixe a cabeça para as lutas, para as dificuldades, não. Mas se mantenha firme, de pé, otimista, confiante. Veja os problemas, uma forma de você ser promovido diante da batalha, diante da guerra. Veja os problemas de uma forma como aprendizado. Muitas vezes, quando o problema chega, nós ficamos preocupados. Confia no Senhor, deposita essa fé no nosso Deus. Ele é fiel para te ajudar. Você vai fazer aquilo que está ao teu alcance, onde você tem que se esforçar, se esforce. Se dedique mais. E quando você achar que tudo que você fez não resolveu, Ele vai agir. Deus age no tempo certo, Ele não tarda com sua bênção. Ele não tarda na hora de chegar. Ele chega na hora certa. Amém? Receba aí essa reflexão em nome de Jesus. E nessa noite, desde já, eu deixo um abraço aí para todos os irmãos em Cristo. Nosso ministério Nova Israel. Um forte abraço para todos os obreiros, levitas, pastores, todo o povo que ali, sabe, congrega, eu deixo um forte abraço. E para todos os irmãos que estejam nos acompanhando, seja bem-vindo, tá? Continue conosco aí. Lembrando que na quarta-feira tem a sua conexão aqui com Moacir Lopes. Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouco, né, professor evangelista Jeremias, sobre a palavra de Deus. E agora o espaço está aberto. O nosso professor ficar à vontade. Pega um papel, uma caneta, meu irmão, minha irmã, e fique à vontade para você anotar, porventura, alguma dúvida que você tenha. Amém? Fique à vontade. Glória a Deus. Temos já o terceiro Fala Pastor, que nós começamos. Na verdade, nós temos um tempinho já, nós estamos falando sobre o Apocalipse, né? É, verdade. Fizemos um resumo, grosso modo, falando. Passando pela grande tribulação, e Deus colocou no meu coração para falarmos sobre as 7 igrejas que nós não chegamos a falar, né? Que inclusive são períodos proféticos que está alcançando já os nossos dias. Nós estamos já no último período da igreja, então é importante a gente estar falando sobre um pouquinho de cada período que aconteceu em cada período, desde o primeiro século até o século que nós vivemos hoje. Nós estamos no último período de Laodiceia. Então, nós estamos no limiar. Não é sem razão, que é no estranho que está acontecendo. Israel está sendo devagarzinho, já está sendo cercado. Inclusive, nós falamos sobre isso, lembra? Verdade. O cerco sobre Israel, o Zacarias 14, ele fala sobre isso. Então, isso aí vai acontecer. Então, isso aí é só o princípio do que está vindo por aí. Então, e não é de se estranhar. Quando essas coisas acontecem, eu já nem estranho, né? Porque eu já sei o passo a passo que vai vir sobre isso aí. Nós começamos a falar das 7 igrejas, né, do Apocalipse, falamos sobre Éfeso, nós estamos no terceiro Fala Pastor, nós começamos a falar sobre Esmirna, a igreja do segundo século, né. Só recapitulando um pouquinho, nós falamos da igreja de Éfeso, que fala que as igrejas são proféticas. Tem pessoas que falam, não, mas já se cumpriram e tal, mas entenda que o livro do Apocalipse são revelações proféticas. Então, Futura, né? Verdade. isso aí. Então, quem entra dentro desse livro já tem que entrar para 2 perspectivas, que é um livro profético e que é simbólico. Se perder essas 2 linhas de interpretação, não vai conseguir entender. Não entendi, não. Né? Eu sei que Jesus ele pega ali 7 igrejas da Ásia Menor, né, que tinha sua existência no primeiro século ali, né, para representar todo o período da igreja, que a igreja ia passar até a sua parousia, ou seja, até a sua vinda e o arrebatamento, né? Então ele pega cada aspecto de cada igreja que estava naquele tempo e vai falar sobre um período. A igreja do primeiro século, chamada de Éfeso, que é aquele do finalzinho, né? Tem gente que fala que a igreja de Éfeso era o período que fala de todo o primeiro século, mas não é, porque se é profético, então as coisas que haria ainda acontecer. Né? Então a gente colocamos como se fosse ali no finalzinho do primeiro século, logo depois que João escreveu, né? No finalzinho, ele escreveu ali por volta do ano 94 da era cristã. Então ali no finalzinho, ali 6 anos ali aconteceu o período do primeiro século, falando sobre a igreja de Éfeso, né? Que ela ainda estava naquele primeiro amor, né? Justamente, lógico, ele estava vindo aquela doutrina apostólica, né? Se apegado à doutrina dos apóstolos, tanto é que eles botavam à prova os falsos apóstolos, né?
todos eles que eles vinham, né, falando que é apóstolo de Jesus, e falam, não, nós vamos olhar na Escritura se Verdade. você está falando conforme os apóstolos falaram. Eles analisavam, né? Exatamente. Se você está falando igual conforme eles falaram, nós vamos analisar as epístolas aqui. Senão você é falso, você não entra aqui não. Falso. Infelizmente era para ser até hoje isso, né? Verdade. Porque cada um para levar o título de apóstolo é algo muito puxado e tem que saber o que era, porque como que Jesus selecionava os apóstolos, que são 12. É muito sério, né? Essas Né? coisas. Tem que ser chamado por próprio Jesus e Jesus ter aparecido para ele, porque como é que ele vai ser uma testemunha? É verdade. Se não viu Jesus e Jesus não apareceu, eu falei, eu vou te enviar. Então já começa por aí. Então eles colocavam a prova, porque eles ainda estavam se apegando naquela doutrina apostólica, no amor. Eles tinham muitas obras mesmo. Só que no princípio das obras, as obras que eles faziam era tão somente na base como Jesus. Não tinha nada mais sobre fundamento, sobre as obras, né? Tudo que eles faziam, eles só via Cristo, só via Cristo. Só que depois de um tempo eles iam se esfriando, daqui a pouco o objetivo das obras já era outros. Era para ser visto, para ser reconhecido, Mudou a para levar linha, nome, né? fama. Visão. Então o primeiro amor acabou, as obras continuaram, mas o fundamento das obras já tinha ido por água abaixo e Jesus ele chama, eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Né? Então veja onde vocês caíram e volte ao primeiro amor. Tanto é que ele avisa ainda que se algo sobrevive sobre ele. Né? Verdade. Aí que nós entramos na igreja do segundo século, Esmirna. Né? A palavra Esmirna ele tem no seu contexto ali, a raiz mirra, né, que fala sobre, mirra era aquele bálsamo que eles levavam para embalsamar corpos, né, então a palavra mirra com esmirra fala de sacrifício. Então, aquilo que aconteceu no primeiro século, que Jesus reprovou eles, então no segundo século já veio a consequência. Foi gerada uma consequência para eles. Então já estava sobrevindo sobre eles muitas e muitas provações. Apocalipse capítulo 2, nós vamos entrar agora, nós temos muitos textos para ler. Eu espero que nós conclua hoje, nós começamos, não deu tempo para terminar, segunda-feira passada, mas nós vamos ler alguns textos, que é muito interessante que vai ser dito hoje. A igreja, carta à igreja em Esmirna. Apocalipse 2, versículo 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Né? E a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Você vê que ele fala aqui que profundas tribulações, que é exatamente o que aconteceu no segundo século. Se você for puxar o histórico da igreja do segundo século, você vai ver que são muitas perseguições, não só do Império Romano, que entrava imperador, massacrava o povo daquela época, né? Era muita crueldade, era morte, lançava para os leões, ser comidos, prisões, enfim. Então, quando você sai do primeiro século aí, o segundo já entra na consequência, né? Fala sobre tribulações. Você vê que quando todas as cartas que ele escreve aqui, ele fala ao anjo da igreja, então é direcionado ao líder da igreja. Ele entrega na mão dele para ele poder pegar esses ensinamentos e começar a orientar a igreja, né? Ao anjo escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então já fala, quando ele fala aquele que foi morto e tornou a viver, ele já está falando, eu também passei por esse caminho que vocês vão passar. Né? Ele já começa a falar, eu passei por esse meu caminho. Lembra que ele falou, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então a tendência é que todos vençam também. Ou seja, existem muitas doutrinas aí que, principalmente, eu falo sempre abertamente que eu reprovo a tal da doutrina da prosperidade. É um câncer no meio cristão. E hoje virou tumores, na verdade. É um câncer, tumor maligno, porque o que eles pregam? Tudo aquilo ao contrário que o próprio evangelho fala que os cristãos vão de passar. Não, que se você é crente, você não pode passar por prova. Não, você tem que ser abençoado, você tem que ser rico, ser próspero, né? É tudo aquilo, e as pessoas defendem aquele negócio, enquanto tiver alguém para ouvir, vai ter algum para pregar.
E toda pessoa que está passando por provações, na maioria das vezes, tem alguma coisa errada para eles, na visão Exatamente. deles, Então, falando, você não pode passar por Meu isso, não, mas a Deus. Bíblia, isso que nós vamos explicar hoje. Você que quer saber por que a igreja passa por isso, você hoje vai saber por quê. Porque muitas vezes, até as pessoas sem o de direcionar a igreja, as pessoas começam a fazer campanhas. Não, vem, faz a campanha para que Deus tire dessa prova. Mas será que é esse o caminho? E o problema é que eles Né? aplicam que a campanha vai resolver o problema. Ou seja, Deus é obrigado a resolver a situação num tempo determinado. E no final por da incrível que campanha. pareça, piora mais ainda. Piora a situação. Piora. Porque se Deus tem o objetivo da Verdade. aprovação, a tendência é entender o porquê que está acontecendo isso, para poder você endireitar o caminho. Né? Infelizmente, o mau direcionamento leva as pessoas para esse negócio. Né? Você pode ver que em Atos dos Apóstolos não tem isso. Você não vê a igreja se reunindo, fazendo campanha para tirar alguém de prova, Não vê. né? Que você tem que dar o seu carro para receber 2 depois. A teologia da prosperidade é por isso que é reprovável. É por Né? isso que eu vejo, sabe o quê, professor evangelista? Muitas pessoas induzida com esses ensinamentos, só que no dia da aprovação, elas vão para o mundo, não suportam. Porque não tem estrutura, não tem uma preparação para isso. Exatamente. É por isso o caminho do ensinamento é necessário para saber por quê. Depois que eu conheci sobre tudo isso aí, para mim a vida foi mais fácil ser cristão, não no sentido de provação. Né? Quanto mais você entende o caminho de ser cristão sobre essa questão de provação, menos fogo vai vir sobre você. É verdade. Porque você vai compreender, né, a verdade. Então, fala assim, no versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Você vê que era uma igreja pobre, materialmente. Então você já começa por aí. É verdade. A igreja que era pobre, mas tu és rico. Né? Você vê que é pobre, mas porém é rico. Ou seja, era pobre no sentido material, mas era rico para com Deus. Sim, Esse que é o objetivo. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 44 adiante, quando Jesus conta aquela parábola daquele senhor que tinha uma vinha muito grande, né? É justamente porque um rapaz chegou para ele e falou: ô mestre, me ajuda que eu estou com uma causa lá em casa, que eu estou com uma herança para receber, o meu irmão não quer dividir comigo. Ele vai procurar Jesus, procurando o quê? Querendo que Jesus resolva um problema familiar. Fala, quem te constitui o juiz sobre essas causas? Jesus já corta ele logo. Aí ele conta aquela parábola que um homem tinha uma grande vinha, estava dando muitos frutos, e o celeiro que ele tinha não estava dando conta de encher. Eu falei, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outro para encher os outros celeiros. Né? Aí quando Jesus fala, louco, quando tu morrer, para onde vai isso tudo? Né? Porque se Deus foi próximo com ele, qual era o objetivo dele? Era armazenar? Não. Distribui para aqueles que não conseguiram. Compartilhar, na verdade. Exatamente. Né? Fala, até essa noite pedirão a tua alma. No final ele fala, bem-aventurado aqueles que é pobre materialmente, mas é rico para com Deus. Ou seja, ao contrário. O problema não está na riqueza. Né? Que tem gente que fala, mas será que o rico não vai entrar no reino do céu? Tem essa questão. Mas tem que compreender uma coisa. Qual é o contexto da riqueza? O problema não está na riqueza, é se você fazer da riqueza o seu Deus. E muitos têm feito isso. Exatamente. Se colocar a riqueza em primeiro lugar, muitos têm feito aí você tira Deus do primeiro plano e coloca as riquezas. Então, os bens materiais é bem-vindo, mas você nunca pode colocar acima disso, você não se torna um Deus, como ele chama de mamon. Né? Agora nós vamos entrar num aspecto muito interessante. A Bíblia fala muito sobre fogo. Né? Inclusive, começamos a falar segunda-feira passada, mas eu quero retomar, né, para a gente pegar o fio da meada. Lá em Mateus capítulo 3, é onde tudo começa, essa ideia do fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11, que é um texto que até hoje parece que as pessoas não entenderam. Tem dificuldade. Só que eu sempre falo isso, a Bíblia, ela explica ela própria. Eu não tenho que inventar nada, eu não tenho que colocar significado em nada. Nós vamos percorrer a Bíblia e perguntar para o que significa isso. É tão simples, né? Aí João Batista, aquele texto bem conhecido, né, de um movimento, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Aí ele continua, a sua pá ele tem na mão. A pá de quem? Daquele que vai batizar com fogo. Você vê que ele continua. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível.
Você vê que ele usa a metáfora aqui que a igreja é comparada com uma lavoura de trigo. É por isso que você lê lá em Mateus capítulo 13, tem aquela primeira parábola do semeador, que ele semeia, aí na segunda parábola aquela semente já frutificou e se tornou grãos de trigo, uma grande lavoura. Né? Você vê ó, que a grande lavoura, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 e 10, fala que o apóstolo Paulo diz, lavoura de Deus sois vós. Então um dos primeiros aspectos, né, figurativo que a Bíblia chama a igreja é de lavoura, de trigo. Aí você vê que você pega o entendimento e traz para cá. Ó. Ele não vai batizar com o Espírito Santo com fogo? Primeiro com o Espírito Santo. É aquele que para entender o batismo com o Espírito Santo, é só em 1 Coríntios capítulo 12 que explica ali. Lá é muito simples, eu não sei porque coloca tanta dificuldade para entender. Né? Que o cidadão, quando ouve a pregação do Evangelho, ele crê em Cristo, ele é imergido, ou seja, batizado, significa introduzir para dentro de algo, ou seja, introduzir para dentro do mesmo Espírito para formar um só corpo com Cristo. O batismo com o Espírito Santo é esse. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 fala, quando vós ouvirdes o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Você vê que o Espírito Santo é o primeiro. Primeiro ele ouve, crê, né, o Filho de Deus, ele recebe esse chamado, que se crê é o evangelho que ele ouve, e ele vai crer, né, por iluminação divina. Então ele é imergido para dentro do corpo de Cristo. Ou seja, então falta o batismo com fogo. Né? Porque se nós é considerado como uma pedra bruta, então nós temos que ser lapidados, que a tendência é que nós ser conformados à imagem de Cristo, conforme Romanos capítulo 8, no versículo 28. A tendência é ser conformado à imagem dele. Assim como ele é, nós também temos que ser. Verdade. Se ele é o cabeça, né, e nós somos o corpo, aí você pergunta, o corpo está de acordo com a cabeça? É verdade. Então tem que ter o quê? Compatível, né? É verdade. É por isso que ele fala, a sua pá ele tem na mão. E ele limpará completamente a sua eira. Ou seja, ele vai recolher o trigo, que somos, cada um de nós representa por um pé de trigo. Ele vai recolher tudo, ele falou que você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Isso. Ele vai recolher o trigo, vai fazer o quê? Vai bater a palha é aquilo que não presta. Tem que sair. Exatamente, vai limpar tudo e vai fazer o quê? Queimar a palha. Aí já entra o fogo que ele mencionou. Esse fogo é o fogo que ele vai fazer para purificar cada filho de Deus individualmente. Entendi. Individualmente, é como se, é por isso que usa muito a metáfora do ouro, né? O ouro, quando ele é passado pelo fogo, ele permanece. A única coisa que é queimada é o quê? A tudo aquilo que não pertence ao ouro, a impureza, exatamente, né? Tanto é que você vai aqui, ó, em 1 João, em 1 Pedro, você vê que toda vez que você vai ver fogo na Bíblia, sempre vai estar ligado a isso. Não tem para onde correr. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Pedro capítulo 4, versículo 12. Vê que Pedro também ele resgata esse entendimento, porque lógico, os apóstolos eles receberam o ensinamento de Cristo, então é muito bem colocada a colocação deles, quando ele vai se apropriar desse entendimento a respeito do significativo desse negócio de fogo, ele vai trazer o mesmo sentido. Se você pega fogo na Bíblia, fogo, ele sempre vai estar ligado à provação. Não tem jeito, não tem outro entendimento. É verdade. Né? Olha só o que ele diz, ó, 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o ardente fogo. Não sei se sua Bíblia é atualizada ou a corrigida. Talvez na corrigida pode estar já traduzido para prova. Se tiver aí, você pode mencionar que até que ajuda o entendimento é o mesmo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então ele está falando, se o fogo está vindo sobre você, não estranhe, não. Não se espante, não fique preocupado, não. Não é para se estranhar, pelo contrário, ele fala. Verdade. E o povo, quando vem a aprovação, parece desesperado. Não, parece não, se desespera. O povo se desespera. Como que a compreensão da Bíblia ela é importante para cada cristão. É verdade. Mas Né? pessoa, eu acho assim, eu vejo que as pessoas não buscam ter esse entendimento na palavra. Quer pegar alguém falando que é mais fácil do que examinar. Exatamente. O caminho mais fácil é a compreensão. Se o fogo está vindo sobre nós, tem que saber por que está vindo. Verdade. Se Deus tem um objetivo, tem. O que nós temos é que cooperar. Se Ele quer conformar nós à imagem e semelhança de Cristo, então o caminho não é outro. Até porque o próprio Jesus também ele passou por aquele caminho. É verdade. Né? Vamos lá. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, vírgula, destinado a provar-vos. Você vê a ligação? Sempre. É verdade. É uma coisa ligada na outra. Exatamente. Ensinamento direto. Destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, não é nada de estranho que está acontecendo. Até porque sobre isso, todo o evangelho fala. Então, por isso que Pedro fala, não é estranho isso que está acontecendo. Porque já foi já avisado que a gente vai passar por isso. Né? Não tem para onde correr. Ele fala, então não é estranho o que está acontecendo. E eu vejo muitas pessoas que se preparam só para os dias bons, justamente porque alguém já falou que no dia ruim vai passar rápido. Exatamente. Você já ouviu aquelas Deus vai pregações? Exatamente. Justamente por pegar texto isolado, eu falo, não, que você ninguém pode te tocar. Não, que ninguém, você não pode se passar por isso. Não vai passar provação, você não vai passar provação, porque Deus vai te livrar. Esse é um problema, porque senão a verdade. pessoa, você está falando com que a pessoa, quando vai passar por provação, ele fala, cadê Deus? Ele vai estranhar, Deus porque se vai- alguém chega e fala para mim que eu não posso passar por isso, e justamente vai pegar texto do Antigo Testamento, que é um erro pegar texto do Antigo Testamento, para trazer para cá com outro atendimento, é errado. É errado mesmo. É errado, porque verdade. tudo tem que passar pelo crivo da Escritura, não tem contradição. Né? Não, que você não pode passar por isso, não que ninguém vai te tocar. É engraçado, eu fico me perguntando, né? Os cristãos dos primeiros e segundo século foram massacrados. E o que, que nós temos de melhor do que eles? Tanto exemplo que a Bíblia tem sobre essas coisas, que a perseguição era tremenda, e ninguém for assim, imune a essas E outra coisas. coisa, eles foram melhor do que nós. Bem melhor, não tem comparação não. A ligação com eles, né, no primeiro século, era muito com Cristo, era muito, sobre né? esses ensinamentos, essas coisas, que nós vimos tantas pessoas fora do Evangelho, porque não suportaram. Exatamente, preparação. exatamente. Então, o entendimento é para que a gente venha entender o que está acontecendo e a gente adentrar para dentro do propósito de Deus. É por isso que é bom entendimento. Aceitar, né, o propósito de Deus, a vontade Exatamente. de Deus. Vamos lá. Como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. É estranho. Em tudo No é dia de graça. hoje, você lê um texto desse, né? Não, você tem que se alegrar. É verdade. É pesado, né? Vamos lá. Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes. Esse co-participantes é os que? Você está participando do mesmo caminho que Cristo percorreu. Está passando pela prova de fogo. Exatamente. Não sei se lá em Mateus 16, é interessante isso que as pessoas entendem um pouco errado. Quando Jesus ele estava indo para Jerusalém, ele falou, o filho do homem vai para Jerusalém, o homem vai ser cuspido, vai apanhar, vai sofrer todo aquele martírio, vai tomar a sua cruz e carregar nas costas e vai lá e vai morrer, vai sepultar. Quem quiser vir após mim? Vai ir para onde? Para o mesmo percurso, ele vai o quê? Caminho. Sepultar o velho homem lá. É verdade. Né? Vai sepultar. O caminho foi esse, o caminho da cruz é o caminho de aniquilamento. E as pessoas não têm essa dimensão de entendimento. Então tem que saber que o caminho, o processo é doloroso, né? Co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. O microfone dele? Seu microfone. Ah, tá. Vamos lá. 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então é a confirmação. Se você está passando por isso, e depois, se o tempo nos permitir, um texto muito interessante, eu vou ler de Hebreus 12, você fala, se você está passando por isso, você alegre. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus, repousa sobre você. Então é a confirmação. Se você está passando por isso, você não é bastardo, você é filho de Deus. Por isso que vem tamanhas provações na vida daqueles que servem a Deus, e muitos não entendem isso. Com certeza. Aí ele vai falar de outra situação, que é interessante também. Tem gente que fala, tá vendo, o cidadão, ele compra e não paga e o cobrador está na porta. Aí ele vai falar, é o diabo, eu estou passando por prova. Aí o outro tem uma contenda com o outro lá, aí o outro está perseguindo o outro, aí ele fala, tá vendo, é o diabo, é a provação do sentimento. Aí Pedro vai falar sobre isso aqui, ó. É verdade. Porque tem gente que procura a prova bate na porta, As escolhas que aí ele bota a fazem, culpa né? no diabo, fala que é Deus que está Verdade. mirado com ele. Olha a explicação, ó. 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. É verdade. Ele está falando. Se você está sofrendo por isso, aí é o problema que você arrumou. Escolha. Não bota a culpa decisão, de Deus, não. Né? Tomei Está lá decisão igual errada. Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai Vai colher. ter que colher. Né? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, o juízo já começa por aqui, ó, pelos filhos de Deus. Ninguém vai ficar isento. Esse fogo, ele vai passar por todo mundo. Começa pela casa de Deus, que é a igreja, está começando já hoje esse juízo, e ele vai se identificar, vai passar por Israel,
até nos ímpios. Esse fogo, esse juízo começa hoje, né? Aí, ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Meu Deus do céu. Olha a colocação de Pedro. É verdade. Ora, se nem nós, como filho de Deus, né, Tá nós não isento, estamos né? isentos desse juízo, desse fogo, imagine aqueles que não obedecem, né? Ou seja, ninguém está isento, nem somos nós, Consequentemente, principalmente será nós, terrível para aqueles que não vai obedecem, ser tá? terrível, né? Meu Deus. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai compadecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos ler outro texto aí? Lucas capítulo 12. Glória a Deus. Lucas 12, 49 e 50. E o próprio Jesus, ele fala que ele também ia passar por esse fogo. Verdade. Nem Jesus ficou isento, né? 12, 49. Glória a Deus. Aleluias. Lucas 49, 12, 49. Eu vim para lançar Fogo. fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Porque nós temos que lembrar muito bem que, quando Jesus disse aqui, ele já tinha passado pelo Jordão, já tinha sido batizado nas águas, e o Espírito Santo já tinha descido sobre ele. Então, ele não está falando sobre batismo de água e nem um batismo com o Espírito Santo, que ele já tinha passado por esses dois batismos. Então, só restava para ele o quê? O batismo com fogo. Aprovação. Exatamente. Dura aprovação. Pela qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ou seja, ele sabendo, Se cumpre, né? mesmo ele já sabendo que ele ia passar, ele já estava se angustiando antes disso. Mateus 20, 20. A Bíblia está cheia de informações e muitos se perdem no Isso aqui dá uma pregação de mais umas 2 horas. Mateus 20, 20. Você de casa fica ligado, viu, irmão? Muito bom. Vamos lá. Mateus 20, 20. 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. No caso aqui, os filhos aqui é Tiago e João. Né? Uhum. E adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem. É um pedido bem, né, ousado, né? Ousado mesmo, viu? Que se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedes. Meu Deus do céu. Por quê? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E esse cálice, nós sabemos que é aquele cálice do sofrimento. Ele que está lá no Monte das Oliveiras diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. É o cálice do sofrimento. Então, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles não querem sentar para governar com ele? Aí ele falou: vocês podem beber o mesmo cálice que eu estou para beber? Eu disse: podemos, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E hoje a gente tem uma visão assim, é nítido saber que 90% da população cristã só quer milagres. Só quer milagre. E quando a prova chega, se desespera, foge, lança fora, né, acaba negando Jesus. É verdade. Procura outro meio. Pois é. Mas quer bênção, quer milagre todo o tempo. Ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém quer passar por luta, não. Todo mundo quer entrar no reino de Deus. Meu Deus. 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis vos beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Olha só. Então lhe disse: bebereis o meu cálice. Não, no caso, Jesus fez uma afirmação, porque Jesus sabia que eles iam passar pela morte, né? Uhum. No caso, principalmente Tiago aqui, que foi morto à espada. Tiago teve uma morte meio triste. Ó, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, assentar para governar com Cristo é um galardão. É verdade. É um galardão. Veja que interessante aqui em Atos, aqui, ó, 14. Atos 14, 21, 22. Atos
14, versículo 22, 21, 22. Pronto, 21, 22. Vamos lá. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não são poucas, não. Aqui a Isso que eu ia falar agora. muitas tribulações. Ou seja, o caminho é esse. Todo mundo quer reinar com Cristo, quer receber o galardão, entrar para as bodas do Cordeiro. Mas ninguém quer passar pelo processo. Esse processo de edificação que a igreja tem que passar, esse fogo para purificar, né? Infelizmente, ninguém quer passar por isso. Ou, muitas das vezes, a pessoa talvez está passando por prova e até mesmo comete algum erro. Principalmente, o que mais vai pesar na disciplina de Deus é o amor ao próximo. Isso é o que mais acontece. Verdade, falta de perdão. Aí a pessoa, aí está vindo a disciplina sobre ele, né? Sobre essas questões. Está com um problema com o irmão, falta de perdão, falta de amor, isso e aquilo. Aí está vindo a disciplina sobre ele, ele, em vez de se perguntar para Deus, ô Senhor, por que eu estou passando por isso? Onde eu preciso melhorar, onde eu errei. Onde é que está o erro que eu preciso? Verdade. Ele vai mostrar. Interessante que como que é, às vezes a pessoa fica esperando ouvir alguma coisa na cabeça. Não, ele vai me mostrar, vai me falar no ouvido. Não. Muitas das vezes você vai se deparar com determinada situação que você vai lembrar. Por exemplo, o que Deus pode fazer? Você quer que eu te mostre um dia por que você está passando essa disciplina? Eu vou te mostrar. Aí a pessoa talvez tenha um desentendimento com a pessoa, aí depois passa um tempo, passa outra, depois o negócio empurra com a barriga e esquece. É verdade. Mas Deus não esquece, não. Tanto e é tem que pessoas que, pelo fato de usar o orgulho e a soberba, sabe que tem que perdoar, não cede o perdão. Não cede o perdão. E sabe que tem que perdoar. Sabendo que vai continuar na prova, né? Tanto é que lá em Mateus capítulo 5 fala, ó, se tu tem algo contra teu irmão e o teu irmão tem algo contra ti, vai, reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho. Ou seja, essa caminhada da vida, enquanto você está vivo. Porque para que chegar naquele dia, ele não te entregue. Você na chegar naquele dia lá vai colocar em pauta. Você pode fazer tudo certinho, mas se tiver essa pendência lá, vai pesar. Vai pesar. E vai ser reprovado no tribunal de Cristo. Vai ser. Então é complicado. Então, reconcilie com ele enquanto está a caminho. Né? Eu sei que o perdão é o golpe que você dá no seu ego. É verdade. É isso que é a renúncia. A falta de perdão, né? Você está caminhando pelo lado errado. Porque é obra da carne. A falta de perdão, a falta de amor, essas coisas é tudo obra da carne. Porque o fruto do Espírito não é o amor. Então você tem que amar. Se você não quer fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você ame. A vontade de Deus é que você perdoe. A vontade da carne é que você não perdoa. Que você não ame, que você odeia. Então o caminho é esse. Ele vai te mostrar o caminho. O caminho é você andar segundo o Espírito. O Espírito quer que você ama, aí vai te colocar no caminho. Aí a pessoa pode passar 10, 15 anos, aí ele vai colocar, uma situação que ele vai se encontrar com aquela pessoa, ele vai lembrar. É verdade. E agora? Vai se reconciliar? Você não quer que tire a disciplina? Vai fazer o quê? Mas o ego vence o indivíduo. O ser humano tem um coração tão endurecido, na verdade, que ele não cede fácil, não. E a disciplina para isso, é para amolecer. É para amolecer a coluna do indivíduo, que não se curva. É verdade, Deus vai dando oportunidade, né? E a disciplina, por causa disso, quer provar ele para poder ele endireitar o caminho. O caminho é esse, ó. O caminho é do Espírito, não é da carne. E Deus quer que nós façamos a vontade dele, é andar pelo Espírito. Amar, perdoar, tudo isso, mas o ego é muito forte. E o processo de Deus, por causa disso aí, da disciplina, dessas provações, é justamente para destruir a velha natureza. É justamente porque não entra no reino de Deus, não vai entrar. Não vai entrar. É porque não vai entrar porque do reino de Deus vai ser, no caso o milênio, vai ser o tempo da restauração. O tempo nosso é hoje. A oportunidade agora é hoje, né? É hoje. Então a aprovação é para a gente entender. Não, eu entendi, esse é o caminho. Né? Então o senhor está me provando, quer me moldar, então continue então. Tem pessoas que gostam de programar, não, lá na frente, outro dia, talvez mês que vem, né, eu resolvo a situação. Quanto mais a pessoa foge, mais fogo vai vir. Pior fica para ela. Deus não vai tirar o fogo. Lógico que, vamos supor, ele vai e perdoa aqui e tal, mas se vier de novo, deve ter outra situação. Ou seja, sempre tem uma palha. Devagar, a pessoa vai mudando, daqui a pouco ele vai se tornar um cristão
autêntico, as pessoas vão ver Cristo nele, Verdade. se manifestado, E eu né? vejo assim, evangelista, triste para as pessoas que não conseguem se libertar do ódio, do rancor. E tem muitas pessoas rancorosas que guardam mágoa, né? Vive mal, vive uma vida se atribulada em função de ter mágoa dentro de si, não se liberta. Pois é, o ego ele vai ter que ser consumido, nem que seja pelo fogo. Tem que ser. O tempo é hoje, então a pessoa tem que se inclinar. A coluna está dura, então o fogo vai vir para quebrar essa coluna. Quebrar Ele esse... tem que se inclinar, né? Nós vamos ler mais um texto aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, enquanto você procura aí, mandar um alô aí, né, para a canteira Andressa Rodrigues, que está nos assistindo, né? O Leandro Batista, de Itacibá, foi longe, hein? Missionária Silvia, do Marte, está aí conosco também, e a cantora missionária Ana está nos assistindo também, né? Tem mais alguns aqui, né? O Leandro Batista. Quando você vai procurando aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, tá? Tá o Leandro Batista da Silvia aí, ó, da Silva. A Silva Pereira. Deus abençoe você estar aí nos assistindo. Norbertão está conosco, nosso Norberto, Clemilda. Um abraço, né, para o Norberto. Isso, um abraço para aí. Tá a irmã Isa também, a Juliana aí, minha excelentíssima. Glória a Deus. Enfim, continue compartilhando, irmãos. Isso aqui você vai abençoar outras pessoas, tá? Verdade. 2 Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui rapidinho aqui. Outro texto também que ele é muito, que vai falar profundamente. Primeiro. Versículo 3 em diante. Ó, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com outros vai aumentando. Você vê que a igreja aqui, ela está dentro do caminho. Ela está dentro do caminho, a fé aumentando e o amor, ó. É porque aquele que diz que amar a Deus, se ele não ama o próximo, ele é mentiroso. E João diz isso na sua carta, né? Aquele que diz amar a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. É aqui ao contrário. Se você vê que o amor está crescendo, é sinal que está no caminho e a fé aumenta. E quando a fé aumenta, o amor também ele vai prevalecer naquela comunhão e a igreja se torna uma só. Vai alcançando mais, né? Exatamente. E o objetivo é esse. Olha o que Paulo fala dessa igreja de Tessalônica. Ó, é incrível. O amor de uns para com os outros vai aumentando, vírgula, versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Onde Paulo ia, Paulo mencionava, poxa, a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, está no caminho. Se alegrava, ele levava como testemunha a igreja lá está caminhando. Referência, né? Exatamente, como referência, né? Tá, eu louvava, a tal ponto que nós gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, ou seja, constância, ele permanece, aquela permanência no amor e na fé, em todas as vossas perseguições. Então, eles entenderam que pelo processo, e esse processo de tribulação estava levando eles ao caminho. Esse é o caminho. E hoje está sendo diferente. Vem a tribulação, a coisa desanda. E as divisões. As divisões. Né? O caminho está totalmente ao oposto. Está oposto. Veja que o entendimento, né? Que ensinar isso é muito preciso, porque a pessoa vai se identificando, né, no que não pode. Inclusive, tem muitas pessoas que toma Santa Ceia, achando que está tudo certo, mas o objetivo principal de não tocar no pão é justamente isso aqui. É verdade. Porque o pão ele representa a unidade da igreja, do corpo de Cristo, é a unidade. Se a pessoa está desligada com um dali, ele não está digno de comer do pão. Não está com essa comunhão. Não, porque ele não está em comunhão uns para com os outros. Porque o pão ele representa um só corpo. E aquele pedacinho é cada um de nós. Quando ele está comendo daquele pão, ele está dizendo, eu sou um com todos, em unidade. Se ele tem uma divisão no coração, então ele não pode participar dessa unidade. Mas com tudo isso, participe. Depois eu vou ler um texto aqui, o que pode acontecer. Participa. É importante, assim, né? E eu vejo que algumas pessoas, muitas vezes, participam para mostrar que está apto a participar. Outra coisa, porque as pessoas não pregam isso. Fala que, as pessoas falam muito que o pecado é isso, aquilo, essas coisas mais materiais, mais físicas e tal, mais a inveja, a mentira, a falta de amor para um com os outros, não fala que isso, que é o principal. É o principal. É a verdade. Né? Então se sente bem. Hoje em dia as pessoas odeiam e se sentem como se nada tivesse acontecido. Por quê? Ninguém fala mais disso. Age como se tivesse tudo legal. Que naturalidade incrível. Você está entendendo? Então isso é um perigo muito grande.
É Se tiver verdade. desligado com alguém da igreja, ódio, essas coisas, tem que colocar em É porque pauta são isso obras aí. malignas, né, na verdade, né? O ódio do maligno. É obra maligna. Tudo que Deus procede de Deus é bom, é é amor, amor. é Então, amor. tudo que vem ao contrário é dele. É a natureza dele que se É manifesta. do maligno. Ou você anda segundo o Espírito ou a natureza caída, que é a É. mesma natureza dele, luciferiana. É Né? verdade. Então, não, Deus quer que ande pelo mesmo percurso que ele quer. Né? E muitos estão cegos, É complicado, né? infelizmente. Vamos lá. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, vírgula. Aí ele vai fazer aquela mesma menção que Pedro Fez. fez, né? Sinal evidente do reto juízo. Ou seja, Meu Deus. esse fogo é para esse processo, é para ir purificando, eliminando, vai encaminhar ele pelo caminho. É porque o amor, ele é a base de todos os outros frutos. Não existe frutos no plural, é um só. Aquilo, todos aqueles frutos que falam em Gálatas 5:22, aquilo tudo é Deus. Deus é um só. É Deus, ele não verdade. tem coisa, um agregado de coisas. Deus não tem amor, não tem paz, não. Deus é amor, amor. Deus é paz. Tudo aquilo ali é Deus. Verdade. Então, o amor, ele se resume em tudo aquilo. Se você tem um amor, os outros você cumpre. É verdade. Automaticamente ele se encaixa em tudo no amor, né? Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos, aí menciona de novo, É verdade. para ser considerados dignos do reino de Deus, pela qual, aí, ó, Aí sim. pela qual, esse texto é perfeito, ó. É Pela qual, verdade. com efeito, estáis sofrendo. Tá vendo? O motivo é o reino de Deus, É gente. um reino de Deus. A pessoa quer entrar no reino de Deus, quer entrar no reino de Deus, mas ele está fugindo do percurso. Do princípio, O né? caminho que é esse, é o caminho. caminho da cruz, é a morte, o calvário, para poder É entrar digno. verdade. Quando ele chegar próximo do reino de Deus, ele tem que estar com essa natureza já com pelo menos uma boa Bem porcentagem. trabalhada, né? Que vai essa vir área. arrebatamento. O arrebatamento entra nesse processo também. Se não tiver já bem trabalhado, ele vai ter que passar pela grande tribulação para poder. Deus vai usar a grande tribulação para. É verdade. Dá uma- Pra ajustar, na É verdade. porque na né? grande tribulação ele não vai Ser ter humano. nada. Ele não vai ter carro, casa, nada que segurava, que prendia ele, que colocava as coisas em primeiro lugar. Não vai ter verdade. nada, nem sandália. A única coisa que ele vai ter é as cavernas. Mais pra se nada esconder. que isso, né? Então Verdade. vai ser um momento próximo. E Deus é bem misericordioso. Porque é melhor ele passar durante 3 anos, quase 3 anos e meio pela grande tribulação, e ser depois arrebatado antes da ira, que vai descer no final da grande tribulação, Misericórdia. né, do que ele ter morrido antes. Meu Deus, É não, verdade. você vai ter que passar, porque você teve sua vida todinha, você não entendeu o evangelho, você não entendeu o objetivo para você, então você vai ter que Nem passar. entendeu e nem buscou ter esse entendimento, né? Nem buscou, exatamente. Então, o ensinamento tem que ser esse, né? Está sofrendo. 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, Deus vai permitir que os outros vai atribular os filhos dele. Mas eles também depois vai sofrer. Vai passar uma Vai, grande dar isso, vai provação. sofrer, ó. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus, contra os que obedecem ao Evangelho. Aí versículo, só para encerrar esse texto aqui, não vou ler todo, versículo 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em vós. Ó, É verdade. glorificado o nome dele em nós, cristão. Como? Porque as pessoas vão ver, quando nós estiver passado por todo esse processo, os frutos do Espírito não vai se manifestar em nós, Sim, então as sim. pessoas vão ver Cristo em nós através dos frutos do verdade. Espírito. Aí nós vamos ser chamados de cristão. É mostrar na prática, estar ali Exatamente. dia a Então os dia. frutos vai ser tudo. Quando Cristo vai guiar totalmente o cristão, Cristo vai governar no caminho. Onde ele vai pisar, aí as pessoas vão ver Cristo em nós e ele vai ser glorificado em nós. Olha a forma linda que Deus trabalha, né? Para que a gente tenha um entendimento de como chegar ao reino. Nós temos o percurso, sabemos o caminho e nós se desviamos dele. É verdade. Né? E as pessoas não entendem isso aqui. É Cristo vai ser glorificado em nós, vai olhar para nós, vai glorificar Cristo. É porque Cristo vai estar em nós, manifestado em nós. Eu não sei se As você. ações do ser humano, né? Exatamente. Por representar. esse motivo que lá em Atos 6, os ímpios chamavam os crentes lá de cristão. Não foi eles que se denominaram cristão, porque eles viam neles Cristo manifestado, nos frutos, né? Tudo Foi aquilo. os frutos Então do eles Espírito, foram né? chamados de cristão justamente porque cristão é todo mundo que manifesta Cristo no seu viver, amando, abençoando,
paz, longanimidade, ele é pacificador. E assim, o histórico é grande, né? Então, O fruto o processo é do esse. amor. O processo é desse. São muitos. É, vós, nele segundo a graça. Vamos ler aquele texto lá de 1 Coríntios 11? Aham. Um dia eu até pensei em pregar ele, mas ele... 1 Coríntios 11, muito bem colocado, tá? Justamente aquele que fala do partir do pão. 23. 1 Coríntios 11, versículo... Você pega do 22, 23. Aleluia. 1 Coríntios 11, você achou aí? 23? Eu vou pegar aqui, eu vou falar aqui a narrativa rapidamente aqui. Paulo, no capítulo 12, ele fala da unidade, né? Então tem que ele fala, nós somos um só pão, ele vai explicar, e nós, como a mesma coisa com um só pão, somos um só corpo com Cristo. A mesma forma como o corpo humano tem vários membros, assim também é o corpo de Cristo. Ele vai falando, exemplificando essa unidade do corpo de Cristo, né? Aí estava acontecendo um problemaço aqui na igreja de Corinto. Que o povo, quando ia, antes de partir o pão, eles pegavam aquele exercício que Cristo fez na festa da Páscoa, que ele fazia aquela ceia, né, a ceia pascal, imolava o cordeiro, e ali tinha os pães, vinho sobre a mesa. Então, durante a festa da Páscoa, ele pega o pão. Você vê que tem diferença entre a ceia e o pão. O pão é uma coisa, a ceia é outra. Verdade. Ele pega o pão e parte ali, e depois ele bebe o cálice, assim que acaba a ceia da Páscoa. Então, a igreja pegou esse costume. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos se reunir antes de partir o pão, e nós vamos levar comida lá, e nós vamos fazer uma ceia, aquela janta, né? Aí cada um ia levar uma comida. Só que estava tendo um problema, que cada um que ia levar, vamos supor, ia levar um arroz, ele comia sozinho. E quando comia sozinho, ele chamava o outro que tinha um frango para poder se juntar. Nossa, Deus. Entendeu? E estava fazendo isso. Aí o problema é que tinha pessoas aqui que não tinha nem o que levar e nem o que comer. Nada. Ou seja, eles iam lá com fome. Eu falei, não, é a unidade da igreja, então nós íamos comer da comida deles também. E eles iam lá e passavam fome. Eles vendo eles passando a fome, os irmãos, e não compartilhavam. Não compartilhavam, é verdade. Entendeu? Isso era grave. E depois eles iam partir o pão ainda. O pão não representa a unidade, eles estavam fazendo isso com os membros ali. Totalmente ao contrário do que era para fazer, né? Exatamente, é por isso que ele começa no versículo 17, nisso, porém, vos escrevo, não vos louvo. Ou seja, É verdade. eu não louvo isso que está acontecendo, né? Porquanto vocês ajuntais não para melhor, e sim para pior. A igreja se reunir não para melhor, Verdade. é para pior. Porque antes de tudo estou informado e há divisões, esse que é o problema. Essa palavra divisão, ela vem da mesma raiz de diabo. Porque diabo tem duas raízes e fala aquele que causa divisão. Tudo que é divisão é diabólico. É verdade, é verdade. Tudo que causa divisão é diabólico. Entre vós, quantos reunir na igreja, e em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Aqueles que entenderam jamais iam fazer isso. Os aprovados, eles se manifestar nisso. Não posso fazer isso. É meu irmão, eu tenho que compartilhar com ele. Né? Aí depois eles iam partir o pão como se nada tivesse acontecendo. Tranquilo. Aí que Paulo vai retomar e vai falar porque eu recebi do Senhor, né? Aí ele vai falar no versículo 22, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou seja, se for para levar para comer sozinho, então fica em casa. Fica em casa, é verdade. Por quê? Para levar para cá, para causar um problemão desse. Se não compartilhar, né? deixar alguém... Ou seja, não tem casa para comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que direis, pois? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Eu não posso concordar com isso que está acontecendo. Né? Aí ele vai explicar porque eu recebi, ele vai explicar de novo da unidade do pão aqui, ó. E aí ele vai falar, aí por isso que entra aqui, ó, no versículo 26, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come, aí ele vai explicar, o indignado aqui, né? Quando ele vai falar 27. É isso mesmo. Porque aquele que come o pão e bebe o cálice indignadamente será réu do corpo do Senhor. Né? Examine o homem a si mesmo, ou seja, tem que examinar. Pode causar uma divisão dessa aqui e fingir que nada está acontecendo. Você tem que examinar. Antes de comer do pão, se o pão representa a unidade, ele não pode ter partidarismo. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar, amar uns aos outros, porque o pão representa a unidade, né? Examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba-se do cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir,
o corpo. Discernir o corpo é o quê? Não, o corpo que é representado pelo pão é um só. É um só. Então eu não posso ter essa divisão, né? Come e bebe juízo para si. E juízo nós já sabemos que é aquele fogo, né? Não sair do contexto, nós estamos dentro do contexto ainda. Né? Verdade. Eis a razão. Aí você meu entendeu Deus. que nós pegamos esse contexto todinho? Aí ele vai falar, por causa disso tudo está acontecendo, o indivíduo, como se nada está acontecendo, finge que nada está acontecendo, ou talvez não tenha entendimento, vai e come do pão que representa e não discerne o corpo. É verdade. Né? Aí ele vai e come do pão. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Quantos já morreram por causa disso? Ele tá falando. Meu Deus, isso é verdade. Né? Aí ele fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Ou seja, eu não posso, se eu estou com aquela divisão, eu não posso comer do pão, a não ser que eu vou, né, se reagrupar de novo, vou perdoar, se eu tiver que perdoar ou amar e tudo. Voltar a fazer certo, Voltar né? a fazer certo, aí depois eu volto a comer do pão. Ou seja, isso eu estou me julgando, porque se eu não me julgo, então ele vai me julgar. Por isso que temos que analisar, né? O que estamos fazendo. Isso aí, versículo 32. Mas, quando nos julgados, somos o quê? Disciplinados. Aí ele está vendo, ele não sabe o que está acontecendo sobre ele, está sendo disciplinado. Está sendo disciplinado, é verdade. Disciplinados pelo Senhor, para não sermos. Para que serve a disciplina dos filhos? Para não sermos condenados com o mundo. Então ele vai disciplinar, né, para não ser condenado. Assim, pois, ele finaliza, meus irmãos, ele volta o contexto novamente, né? Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunir para se juízo. Aí ele vai orientar, ou seja, não faça isso. Já que se for para fazer essa divisão, coma em casa, para você não trazer juízo para si. Quanto às demais coisas, eu ordenei quando eu for ter convosco. Vamos ler aqui em Hebreus, aqui, já estamos partindo para o final. Deus é lindo o que faz, né? Estamos ainda, faltam alguns minutinhos, que nós começamos com 15 minutos de atraso, né? Uhum. Hebreus 12, aqui é um texto aqui, que é aqui que surge aquela questão do fogo consumidor. Né, que eles pegaram 1 João 4, 8, pegaram a metade, juntou com essa metade de cá e formaram um versículo. Hebreus 12. Nós estamos finalizando, tem mais outros textos, mas... Fique atento aí, meus irmãos, já estamos quase finalizando, mas está muito bom. Vamos ler só mais tá? esse texto, para nós explicar esses motivos pela qual que, o fogo é disciplina. Para os filhos de Deus, por que ele disciplina? Justamente por causa de certas coisas, e o capítulo 12 de Hebreus é que explica completamente essa questão, de por que vem a disciplina, porque como que Deus trabalha sobre nós sendo os filhos de Deus, né? Aí ele vai explicar aqui, o apóstolo aqui, a respeito dessas disciplinas que é chamado de fogo, né, que nós já lemos aqui, o contexto, vários contextos, explicamos que a Bíblia fala sobre fogo, é provação, tribulação, perseguição, tudo aquilo que nos causa sofrimento e dor, né? Aí, ó, capítulo 12, vamos começar aí do versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, as pessoas resistem. Resiste. Aí vai continuar. 5. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. 2 pontos. Filhos, não menosprezais a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Então, se a disciplina está sobre você, é porque você é filho. E ele disciplina quem ama? Ele disciplina porque ama, porque quer. Claro, e Deus é tão misericordioso, ele quer que todos os filhos não fiquem fora desse galardão do reino. Porque Jesus, nós somos co-herdeiro com ele. Ou seja, os galardões que Cristo vai receber, ele vai compartilhar com aqueles que vencerem. É por isso que nas cartas lá de Apocalipse, ele fala, aquele que vencer receberá isso. Aquele que vencer vai se sentar comigo no trono. Fala. Entendeu? A misericórdia dele é muito grande. Exatamente. Pois que filho há que o pai não corrige. Olha, 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filho. Então ele está falando, ó, se você está sendo disciplinado, então você tem uma coisa em mente, você é filho. Se você não está passando por essa disciplina, você é bastardo. Não tem parte. Além disso, aí ele vai exemplificar, né? Tinham os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Olha, é verdade mesmo.
bicho pegava, né? A Era coisa sandália era- voava, a coisa cabo era de vassoura séria. que quebrava. A coisa E era nós séria. respeitávamos. É verdade. Nós respeitávamos e direitávamos, né? Tinha nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitavam. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos, ou seja, nós respeitávamos nossos pais, né, segundo a carne, que nos criou, que nos disciplinava, e nós respeitávamos. E por que nós não respeitamos também a disciplina que vem do Pai Que vem de Celestial? Deus, né? Você veja? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Ou seja, você vê aquele filho todo bastado, que não quer saber mais de igreja, que não, só quer saber viver naquela carnalidade toda, ou seja, Deus vai pesar mais ainda na mão. Vai ser severa a situação Quanto dele. mais você afasta do corpo de Cristo, mais fogo vai vir sobre ele, mais provação Mais vai provação, vir. Tanto é luta. que pode acontecer igual aconteceu ali o texto no livro de 1 Coríntios, né? Muitos do que dormem já. Deus permite Satanás tirar a vida dele. E eu vejo assim, tem pessoas que chegam ao extremo, né, em situações muito difíceis, pelo fato de ter um entendimento, saber, mas não obedecer. Exatamente. E Não declarar, não reconhecer que a melhor precisa. proteção é dentro do corpo de Cristo. Se você está dentro do corpo de Cristo, você está ileso de Satanás fazer algo mais terrível, tirar Sim, a vida, sim. isso, aquilo. Não está falando de provação, a provação vai vir. É. Mas, assim, o diabo não tem poder sobre nós, Pra porque nós estamos destruir, debaixo vamos dizer desse assim. óleo do Espírito. Para destruir, Né? é verdade. Esse óleo é justamente representado lá em Salmo 133, lembra que o pessoal usa muito? Sim, Como fala, fala da união, que vivemos em união, né? Que nós vivemos em união. Ele vai exemplificar. Assim como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Eu vi esse texto? Aquele lá, ele representa ali exatamente essa união do corpo de Cristo, né? Que os irmãos vivem em união. Como? Como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. E Arão não era o sumo sacerdote? Ele representava Cristo como sumo sacerdote, verdade, então ali verdade. era Cristo prefigurado ali, ó. Cristo não é a cabeça do corpo? Aí o óleo desce pela cabeça, passa pelas barbas que representam os apóstolos, vai até as orlas do pé, falando de todo o corpo de Cristo. Essa proteção que Paulo fala em Efésios 6. Se você está debaixo dessa proteção, desse óleo, que é o Espírito que protege, você está protegido. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Você não tem macumba que te pega. é verdade. Não tem macumba. E pode observar que as pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, e elas não conseguem ter uma vida alinhada com Deus, só vivem provação e dias maus. E o problema maior, elas não reconhecem, não caem em si, que tem que melhorar, tem que voltar. Não, só questiona, reclama e continua na mesmice. Quem sai da comunhão, ele está à mercê de Satanás. Passa uma Você vê vida que o filho miserável. de Deus, que quando ele está lá fora, ele é pior do que um ímpio. É É verdade. filho de Deus, igual o filho pródigo, verdade. ele caiu naquela miséria, ele deixou de ser filho, não deixou de ser filho. O bom é que ele reconheceu, voltou, né? E Deus, ele permite até Satanás tirar a vida dele. Inclusive, lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, estava acontecendo um caso, né, que tinha um jovem que estava tendo relações sexuais com a madrasta na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era muito terrível. Terrível. Então, Paulo soube disso, e os irmãos da igreja estavam agindo aquilo ali como se fosse uma coisa normal. Aí Natural, Paulo falou, né? não pode estar acontecendo. Aí Paulo falou, ó, tira ele do meio, lança-o fora, para que Satanás destrói o seu corpo, para que o espírito seja salvo no último dia. Então, ou seja, ele fora, ele está à mercê do diabo. O diabo pode levar, tocar Pode e tirar a vida destruir dele. É né? verdade. Vamos caminhar então para o final? Pois ele nos corrigiu, 10, hein? Pois ele nos 10. corrigiam por pouco tempo, segundo nos melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Participando da sua santidade. 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas é lógico. É verdade. Né? Mas é lógico, né? lógico. Toda disciplina ela tem um efeito negativo, né? É porque não tem uma aceitação, na verdade, né? Exatamente. Não concorda. No momento não parece, é dolorosa a disciplina, dolorosa, a aprovação é dolorosa. Principalmente tem uns que sofrem mais do que os outros. Quanto mais você foge do fogo, mais fogo você vai vir sobre a sua vida. Né? É verdade. No momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. É o que está acontecendo na igreja de Tessalônica. Lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, se nós lemos. Aquilo que está acontecendo ali, o objetivo é aquele. Né? Por isso, restabelecei as mãos
descaídas e os joelhos tropecam. E fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aí depois ele vai falar aqui, vai pegar o exemplo lá do monte que queimava e tal, né? No versículo 18, hora não tem de chegada ao fogo, vai pegar naquele momento lá do Monte Sinai. Aquele monte que o povo não podia nem chegar muito perto, pegava fogo, até o animal se chegasse perto, né? Morreriam. Aí ele vai pegar o exemplo de Esaú, só resumindo aqui, ó, que no versículo 17. Ora, 27. Esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Aí tem aquele versículo, todo mundo parece que desconhece. Você viu o contexto todo, não fala, o fogo não é disciplina? Ele não está dentro do contexto de disciplina, esse versículo? Então, todo mundo que pega esse caminho que nós percorremos agora já sabe o que significa esse fogo. Irmão, é verdade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, ele é um Deus de fogo consumidor, que ele vai nos provar, vai nos disciplinar, para que nós sejamos dignos de entrar no reino de Deus. O problema da humanidade é porque não quer obedecer. Exatamente. Então, pode até conhecer, mas não quer obedecer. Exatamente. Então, o caminho é esse. Então, nós temos que entender. Se a gente está passando por provação, a gente tem que perguntar para Deus: Senhor, onde é que é o meu erro? Onde é que eu estou errando? Então, me mostra que eu quero corrigir. Mas se chega, Deus vai mostrar o caminho para ele. Deus vai mover uma circunstância para que ele resolva esse problema. Resolvendo esse problema, vai tratar de outro. Até não sobrar nada, né? Vai lapidando. Exatamente. Igual Colossenses 3, versículo 5, Paulo fala: fazei, pois, morrer toda a sua velha natureza. Aí depois Pedro vai falar, para que nós, então, sejamos coparticipantes da natureza divina. Né? Então, o intuito é essa natureza divina entrar em nós e essa natureza terrena, adâmica, desaparecer. Desaparecer, na verdade. Então, o caminho do percurso é esse, a disciplina e as provações, para que nós possamos entrar no reino de Deus e receber os galardões, reinar com Cristo, para que nós venhamos ser mais provados ainda. É verdade. Então, é isso aí. É isso aí, né? Tá bom. Amados irmãos, mas deu para elucidar muita coisa. Ser participante desse programa, né, tá aí. A palavra de Deus bem explanada, bem explicada de uma forma muito clara e objetiva. São as decisões diárias, né, que nos faz passar, né, um tempo aqui na terra em batalha, mas porém com vitórias. Se fazemos as escolhas erradas, a mão de Deus ela é severa. E se alguém falar para você que você não vai passar por isso, que você não pode passar, ou seja, a partir de hoje, ouvindo isso aqui, você cancela. Pode descartar, porque não é ensinamento da palavra. Exatamente, a palavra é essa aqui, ó. A palavra direciona. Toda a Bíblia, o Novo Testamento fala disso, então eu selecionei os principais para a gente poder. E o batismo com fogo é isso, nós vamos ser batizados com fogo até consumir tudo e se tornar apenas tudo aquilo que desagrada a Deus tem que cair fora, tem que sair da vida do homem. Exatamente. Então nós vamos ser participantes da natureza divina. Como o ouro é provado e retirar a impureza, nós também vamos passar pelo fogo para ser. É por isso que eu sempre enfatizo assim na igreja, com a igreja, irmãos, a provação ela vem, independentemente de que situação você esteja. Mas se você estiver fazendo a coisa certa, está na presença, está obedecendo, continua, porque Deus ele é misericordioso. E dentro da aprovação, Deus ele vai nos ensinando. Né? A gente vai questionando com nós mesmos onde é que estou errando, onde é que eu errei, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, ou o que está de errado. Muitas vezes não tem nada de errado, mas a aprovação não vai chegar. Tinha até outro texto, mas não vai dar tempo, que é o texto de Romanos, que fala que o Espírito Santo nos intercede, que poucos entenderam errado aquilo ali. Anota para no próximo entenderam programa. Errado aquele versículo, né? Falando isso, só finalizando aqui, né? Então o contexto aqui de Esmirna passou por isso, foi necessário Esmirna passar por isso. Aquela igreja do segundo século passou por 10 longos períodos de provações. Mas o intuito é esse, eles perderam o primeiro amor, praticando as obras para serem vistos, isso, aquilo. Então foi necessário passar por isso aqui, né? Esse fogo aqui que sobreveio sobre eles. Aí teve aqui, fala de blasfêmia dos judeus, que até na verdade eu expliquei sobre isso, aqueles judeus que não faz parte da igreja, perseguiam também. Não era só o Império Romano, os judeus também que não eram convertidos, né, perseguiam também, por isso Jesus fala de sinagoga de Satanás, ou seja, que não pertence.
Sinagoga não pertence a ele, né? Aí depois vai falar das tribulações, ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que que o Espírito diz às igrejas. Aí no versículo acima ele fala, ser fiel até a morte, porque eles iam morrer. estava decretado para eles a morte, né? Ser fiel até a morte. Mas, e dar-te lá na frente, a coroa da vida. A vida coroa eterna. representa galardão. Galardão, né? Né? Mas é isso aí. Amados irmãos, que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos em Cristo. Um forte abraço. Lembrando que amanhã temos aí culto de ensino, às 19h30 ali, no Ministério Nova Israel. Amém? Com o professor Jeremias. Amém? E nessa noite eu deixei as considerações finais, meu querido. Agradecer, como sempre, aí o nosso telespectador. Eu imagino que deve ter os fiéis, né? Que sempre está acompanhando nós toda segunda-feira. Deus possa abençoar a tua vida, que você que tem compartilhado essa mensagem aí para os seus familiares, para os grupos também, né? Continue nos ajudando. Você está fazendo também, colaborando com a obra de Deus. Verdade. Né? Que você está sendo um missionário, levando uma mensagem dessa para pessoas. Transmitindo a mais pessoas, né? Exatamente. Então continue com nós, com essa obra. Nós estamos aí toda segunda-feira. E Deus assim vai te abençoar. Lembrando que você está fazendo a obra, né? Isso aqui é a obra de Deus. Você está sendo um missionário através das mídias sociais. Então, Deus possa abençoar a tua vida. Você que esteve conosco até agora, nossa paciência, nós, né, passamos um pouquinho aqui, mas começamos um pouco atrasado, mas nós estamos dentro do horário aí. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que nosso ministério é localizado ali na Avenida Presidente Café Filho, número 877, no BNH, amém? Nosso dia de culto é terça, quinta e aos domingos. Quero mandar um forte abraço para o nosso pastor Evaldo, missionário Juscelia ali, todo o pessoal que se encontra ali na região de Rio Bananal. Que Deus abençoe. O nosso também querido irmão Adalberto e seu filho, né, que se encontra ali na cidade de Anchieta. Daniel, forte abraço para você e toda a família. Tem também nosso querido Josué, que Deus abençoe, ali na cidade de Macaé. Forte abraço para Edmilson, Alex, Sandra, Darlan, ali na região de Tapetinga e também ali em Belo Horizonte. Que Deus abençoe. Tá bom? Gabriela Marques está presente também, né? Gabriela Marques, né? Amanda Campos, Eita, né, às 5. Continua conosco sempre aí, né? Deus abençoe. Que benção. Nessa noite também eu mando um forte abraço aí para minha esposa, Gabriela, Elisa, que Deus abençoe aí. Amém? Elisa, que Deus abençoe aí. Amém? E um abraço para todos os nossos irmãos na fé aí, que tem nos acompanhado. Lembrando que na próxima segunda nós vamos falar sobre Pérgamo, ali com o bicho, o negócio ali, o trono de Satanás. Fica atento aí, amados irmãos. Aquelas figuras ali que nós vamos no próximo programa vai ser muito interessante também, tá? Você aprender um pouco aí com Jesus. Amém? Nessa noite eu agradeço a sua paciência, que Deus continue vos abençoando. Deixo aí o nosso forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. E a Deus paz abençoe em a todos. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Um abraço. Deus abençoe.